galerinha, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre os sinais de pontuação. Para que servem os sinais de pontuação? Qual a função dos sinais de pontuação? Quando eu estou conversando aqui com você, vocês vão entender o que eu estou querendo falar através da entonação da minha voz, através dos meus gestos. Já na escrita, não é bem assim. Então, para isso que existem os sinais de pontuação, tá? Os sinais de pontuação, eles vêm com a função de auxiliar a escrita nas intenções da fala. Quais sinais de pontuação nós iremos falar hoje? Nós iremos falar sobre o ponto final, o ponto de interrogação, olha aqui o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, olha aqui o ponto de exclamação, tá ok? Deu para entender? Nós vamos falar sobre o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Cada um desses pontos, eles têm uma função dentro da escrita. Por exemplo, quando eu escrevo aqui, você pegou o meu brinquedo. Se eu escrevo, você pegou o meu brinquedo e coloco um ponto final, eu estou afirmando que você pegou o meu brinquedo. Agora, se eu tiro o ponto final e coloco o ponto de interrogação, mudou totalmente o sentido da minha frase. Porque ali eu fiz o quê? Uma pergunta. O ponto final, ele serve para você afirmar algo. O ponto de interrogação, ele vem com a função de fazer uma pergunta, de fazer um questionamento. Se você vai perguntar algo, você tem que usar o ponto de interrogação. Na fala, você entende, através da entonação da minha fala, que eu estou fazendo uma pergunta para você, mas na escrita não é assim. Então, na escrita, há a necessidade dessas regrinhas para que o outro entenda o que você está falando. Então, aqui, ó, o ponto de interrogação, ele tem a função de fazer uma pergunta, de fazer um questionamento. Você pegou o meu brinquedo? Aqui, quando você leu e viu esse sinal, você entendeu que é uma pergunta. Isso é uma loucura. Eu posso pôr um ponto final. E você entendeu que eu estou afirmando que isso é uma loucura. Agora, se eu mudo, eu tiro o ponto final e coloco o ponto de exclamação, é quando eu estou admirando-se de algo. Quando eu estou surpresa diante de uma situação. Ou quando eu dou uma ordem para alguém. Nesse caso aqui, olha, eu estou admirando-se de algo. Isso é uma loucura! Viram? Agora, se eu deixo só o ponto final, eu estou afirmando. Isso é uma loucura. Agora, eu ponho o ponto de exclamação. Isso é uma loucura! E você vai entender isso na escrita através desses sinais. Hoje não é um bom dia. Posso colocar um ponto final e afirmar que hoje não é um bom dia. Eu posso usar o ponto de exclamação e estar admirada e surpresa. Hoje não é um bom dia. Mas eu também, aqui ó, isso é uma loucura. Eu posso pôr o ponto de interrogação e fazer uma pergunta. Isso é uma loucura? Viram a função aqui dos sinais de pontuação? Cada um deles tem uma função e uma função super importante. Se você não usa os sinais de pontuação, quem está lendo não vai entender qual é a sua intenção. E é essa a intenção dos sinais de pontuação. Ele vem com essa função de auxiliar a escrita na intenção da fala. Tá ok? Agora vamos falar sobre os tipos de frases. Coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Eu coloquei aqui frases afirmativas, frase
interrogativa, negativa e exclamativa. Olha só o que eu escrevi aqui nessa primeira frase. Pedro Marques é bonitão. Eu usei o ponto final. Quando eu uso aqui o ponto final, o que está me indicando? Que eu estou afirmando que o Pedro Marques é bonitão. Aqui eu escrevi assim, Pedro Marques é bonitão? Eu fiz uma pergunta. Quando eu falo Pedro Marques é bonitão e coloco o meu ponto de interrogação, eu estou fazendo uma pergunta, eu estou perguntando. Pedro Marques não é bonitão. Aqui eu estou negando. Essa minha frase, ela é negativa. A frase, para ela se tornar negativa, ela pode vir com a presença, aqui ó, da palavra não. Mas a frase também, para ser negativa, ela também pode vir com a presença da palavra nunca. Vou dar um outro exemplo aqui. Se eu escrevo assim, nunca casarei, é uma frase negativa. Se eu escrevo assim, jamais, usa uma frase aí que tem o jamais nessa frase, então ela é negativa. Jamais sairei com aquele menino, essa frase ela é negativa. Se eu uso também aí a palavra nem, né? Ela também torna-se negativa. Então aqui essa frase ela tornou-se negativa por causa da presença da palavra não. Pedro Marques é bonitão. Essa frase aqui ela é exclamativa por causa da presença do sinal de exclamação. Então os sinais de pontuação aqui é que vão determinar se a minha frase vai se tornar interrogativa, afirmativa e exclamativa. Aqui no caso da frase negativa, vai ser a presença da palavra não, a presença da palavra nunca, ou a presença da palavra jamais, a presença da palavra nem, a presença da palavra pouco provável que chova amanhã. Então, é uma frase negativa. Nem todos gostam de jogar bola. Por causa da palavra nem, aí a frase torna-se também negativa, tá? Então, eu coloquei uma única frase aqui com sinais de pontuações diferentes e mudou o sentido de cada uma delas, tá ok? Então, obrigado e até a próxima!